Ele é sensacional. Marcelo Arcoverde, efeito suspensivo e Jair volta. Essa justiça, né? Aí depois sentou a lenha. Boa, Marcelo. O Leonardo Monteiro. Então não terminou com o Sheik. Mas é você que levantou essa história, Leonardo. Você que levantou essa história absurda. Leonardo, o Sheik vai dormir na casa dele hoje, porque hoje tem programa lá no SBT. O Sheik está aqui em São Paulo. Já foi hoje, Edmundo? Não foi ainda. O tio Zezé, mas falou que chegou atrasado, mas cheguei. Boa noite, Ed, Gui, Marquinhos. Já na minha pequena Salles, saudações vascaínas, Edmundo. A derrota foi terrível, mas acho, como sempre tenho dito, que o Vasco não cai. Concorda, Ed? Tamo junto. Lógico que ele concorda. Tá doido? Claro, Zezé. Claro que o Vasco não vai cair. Eu acho que o Vasco fez até uma partida muito boa no primeiro tempo. Eu sou fã número 1, assim, do Ramon Dias. Acho que depois da chegada dele, o Vasco é outro. Acho que ele é um baita técnico, tem tudo para fazer um trabalho longevo no Vasco, mas acho que ontem ele errou. Quando ele tira o Zé Gabriel, pior que ele tirou o Zé Gabriel para botar o Sebastião. Vasco inexistiu. Perdeu o meio-campo, ficou com pouca gente ali naquele setor, ficou feio. E aí o Vasco começou a alçar a bola na área, e aí o Soteldo começou a brilhar, começou a arrebentar. Acho que quando ele sentar lá com o Emiliano, o filho dele, e olhar, ele vai ver que também tem meia-culpa, né? E aí, depois da expulsão do Medel, que eu acho que atrapalhou muito para o jogo de ontem, tá, Gui? Eu acho que para o próximo jogo, sendo em casa, o Maicon, que eu tinha restrições, entrou muito bem, jogou pelo menos 2 jogos muito bem, contra o Bahia e contra o Palmeiras, 2 jogos fora de casa, foi muito bem. O Medel só voltou à titularidade porque é o xerifão ali da zaga. Mas o Maicon foi muito bem no jogo. Então, esse não é o problema. Eu acho que o Vasco tem que ter uma estrutura física, né? Ali uma estrutura de jogo e mantê-la até o final. Correr algum risco, né? Sei lá, botar um atacante a mais, se você precisar, o jogo estiver caminhando para o 0-0, alguma coisa parecida. Mas ontem não. Ontem estava 3-1, o Santos só jogava de contra-ataque, e aí ele tira o cara que protegia a zaga, embora ontem o Zé Gabriel não tenha feito uma partida brilhante, mas ele protege ali a zaga, porque é o setor dele. E aquele setor ficou vulnerável, e aí o Soteldo deitou e rolou. Muito mais no segundo tempo do que no primeiro. Então, ficou muito nítido. Agora, é outro jogo, tem tempo para que o Ramon Dias trabalhe isso, absorva essa derrota que doeu e dói, né? O Santos é o adversário direto. Olha só, hein? Ganhou 6 pontos do Vasco. O Santos tem 27 pontos. Imagina se o Vasco tivesse ganho as 2 do Santos. Tinha o Vasco hoje 32 pontos e o Santos 21. Já não era mais adversário. Então, o Vasco é uma espécie de Robin Hood. O Bahia foi a mesma coisa, né? O Bahia. Ganha do Atlético Mineiro as 2, por exemplo, e perde as 2 para o Santos. O Vasco só está nessa situação porque perdeu em casa para o Santos, para o Bahia, para o Goiás, para o Cruzeiro. Olha quantos. Todos adversários diretos. Então, enfim, está tudo bem, mas tem que seguir em frente. Por outro lado, né? Quem imaginava, né, há pouco tempo atrás, com o Vasco naquela draga que estava antes do Ramon Dias, que o Vasco perderia uma rodada e teria a chance de ficar fora ainda da zona de rebaixamento, como aconteceu agora. Ninguém imaginaria isso hoje. Então o Vasco tem isso. Só que na próxima rodada o Vasco já entra em campo na zona de rebaixamento, porque vai ter Goiás contra o Bahia. Então qualquer placar, se o Vasco perdesse, né, lógico, colocaria o Vasco de volta no Z4. Então é importante demais a vitória contra o São Paulo. Não é empate, a vitória contra o São Paulo. O Rafael Alves dos Santos, já tivemos jogos piores, muito azar e erros individuais. É levantar a cabeça e seguir. Temos condições, sim. Obrigado, Edmundo, pelas alegrias nos anos 90, mandou o Rafael Alves. Manda um abraço para ele aí. Valeu, Rafael. Grande abraço, meu amigo.